Olá pessoal, seja bem-vinda na Casa do Jardim. E hoje a gente vai falar aqui sobre a roda do ano. A roda do ano, como ela era tida, o que é essa roda do ano, o que são sabás, né? Qual a importância disso dentro da fitoenergia, dentro da fitoterapia também. E como que a gente pode se apropriar disso para ter uma conexão com a natureza, com os seus elementos e utilizar isso nos nossos tratamentos, né, nos nossos tratamentos de saúde. Especialmente no Reiki, mas não somente no Reiki, né, no sistema floral, na radiestesia também, né, tudo que você for enviar a sua energia, for utilizar a tua energia para curar, você pode se apropriar desse conhecimento sobre os sabás, tá? Então, os antigos celtas, eles celebravam os seus deuses, eles celebravam a natureza, eles celebravam a colheita que era farta, e quando não era farta, eles também ficavam ali fazendo honrarias, esperando agradar a esses deuses para ter, né, um bom retorno. As estações, elas eram marcadinhas e de uma forma aonde essas honrarias, elas tinham a ver com essa energia que era depositada ali pela natureza, né? É como se fosse uma simbiose, né? Recorda da sintonização da alquimia composta, aonde uma flor branca caiu no chão e foi depositado o sangue em retribuição? Isso significa que todos somos um, né? Isso significa que a gente está conectado. A gente recebe da natureza e a gente também dá, né? Nós somos a natureza também. E esse conceito de que nós somos a natureza também é importante aqui, porque quanto mais a gente tiver em conexão com essa natureza, e essas honrarias é uma forma de conexão, é uma forma da gente se lembrar, né? É uma forma da gente, por exemplo, Samhain, né, que é o ano novo para o povo celta, que é o Halloween, né? É uma forma da gente entrar em conexão com a ancestralidade, fazer uma meditação, vou falar já sobre isso, mas somente para dar um exemplo. Então, quando a gente entra nessa sintonia da natureza, né, quando a gente começa a perceber essa sintonia, a gente se conecta de uma forma onde a gente vira a divindade, a gente vira essa natureza que para o povo celta era o próprio divino. E isso nos dá a energia para curar. Por isso é tão importante a gente acompanhar a roda do ano e celebrar também, nem que seja fechando os olhos e mentalizando. Né? A gente não precisa necessariamente fazer uma fogueira, né, sair para comemorar. A gente se conectando, o mais importante é a gente entrar com essa conexão dentro da gente. Então, essa conexão nos torna próximos da natureza, nos torna integrantes da natureza, e através dessa conexão e integração com a natureza, a gente consegue, então, curar, né? A gente consegue emanar essa luz, essa energia. O Reiki celta, ele utiliza da sabedoria das árvores da natureza para curar. Então aqui a gente também, né, vai utilizar não somente no Reiki celta, né? Por exemplo, a gente saber através, né, dessa celebração, dessa ligada, né, essa tomada, acendemos uma tomada que nos conecta a determinado ponto da natureza. Através disso, a gente pode escolher qual planta é mais indicada, qual planta é menos indicada, por exemplo, numa fitoenergética, né, que vai utilizar a energia, o simbolismo, o poder que emana dessa planta, mas também a fitoterapia, né, que vai trabalhar mais no corpo físico, no campo físico, não somente, mas principalmente, eu diria assim.
os florais, né, a gente perceber qual estação que nós estamos. Então, por exemplo, se a gente está ali num verão, né, a gente sabe que a incidência de luz é muito maior, então as folhas elas estão recebendo ali muito calor, muita vida. Então, provavelmente, né, a gente já sabe que os frutos eles são mais poderosos, que as folhas elas são mais poderosas, né? Durante um inverno, a gente sabe que as raízes elas são mais poderosas do que as folhas, muitas vezes as folhas estão até congeladas. Então, fazer esse acompanhamento nos fornece dicas importantíssimas para a gente utilizar aqui no nosso tratamento, né? Não somente no Reiki, onde a gente se transforma na natureza para poder emanar a cura, que é o próprio Reiki Celta, mas também nos outros sistemas de cura, tá? Então, os antigos povos, né, celtas, eles se reuniam, faziam celebrações para honrar a natureza, para se conectar a essa própria natureza, essa própria divindade. E essas reuniões, elas recebiam o nome de sabás. O termo sabá, ele ficou muito maldito, né, maldito, falado mal. Durante o cristianismo, todo o processo de colonização e todo o processo, né, de mudança, assim, ocorre, na verdade, pelo cristianismo uma apropriação, né, daquela cultura, daquele conhecimento, e elementos que não lhes interessam são transformados em coisas malignas. Então, por exemplo, Deus cornífero foi transformado no diabo, né, que levava as pessoas para o inferno. A própria natureza, né, andar nu, era algo que foi considerado pelo cristianismo como devassidão, né, e não como uma parte integrante da natureza. Então, esse termo, ele caiu, né, num uso negativo durante o cristianismo e durante a colonização também do povo celta. Alguns elementos foram incorporados, outros não, e o sabá, ele é um elemento que não foi incorporado, né, porque toda celebração, assim, que não era chancelada, né, pela igreja, ela era vista como uma possibilidade de uma rebelião, ela era vista como honraria a outros deuses que não os da Igreja Católica, então, em resumo, era vista como um perigo, né? Então, esse termo, ele caiu nesse uso negativo, né? Mas aqui a gente sabe que esses sabás, eles eram essas reuniões, simples reuniões e comemorações do povo, né? Inclusive, até mesmo de uma forma muito positiva, né? Eu imagino que deve ter assim, quando ocorriam sacrifícios, né? Quando, por exemplo, a colheita era muito ruim e aí ocorriam sacrifícios, eu imagino que deve ter gerado um certo choque, né? Nas pessoas que estavam ali vendo isso, né? Devem ter associado com o ato, associaram com atos de selvageria, né? De um povo ali arcaico e atrasado na visão ali do colonizador. Então, esse conjunto, né, de sabás, ele é chamado de roda do ano, a roda do ano celta, né? Ele é conhecido como a roda do ano. Na verdade, originalmente celta, que tem traços históricos, arqueológicos, comprovadamente celtas, a gente tem 4 sabás que são originados do povo celta. A gente comemora 8, porque no total a gente tem esse número de outros sabás que vieram de outras culturas pagãs e foram ali sendo incorporadas também. Então, o certo, né, seria falar numa roda do ano celta com apenas 4 comemorações, né, mas aqui, né, e é um senso comum utilizar 8 comemorações, né, 8 sabás. E a gente tem, então, a gente começa essa roda do ano, né, com Samhain. É importante dizer também que a gente pode seguir a roda do ano no hemisfério norte e a gente pode seguir a roda do ano no hemisfério sul. Se você está no norte, você pode se conectar com a do norte, se você está no sul, você pode se conectar com a do sul. Não necessariamente você precisa
essa conexão, ela não é geográfica, tá? Por exemplo, eu posso estar no sul e posso me conectar com a roda do ano do hemisfério norte. Basta que eu sinta isso no meu coração, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que estão no sul, no hemisfério sul, mas comemoram a roda do norte. Isso é possível, tá? Desde que você se conecte em alma e se conecte em frequência com essa vibração do norte. Eu gosto de comemorar da onde eu estou. Se por acaso, em algum momento da minha vida, eu for para o norte, aí eu prefiro fazer assim, comemorar quando eu estiver geograficamente. Porque eu gosto de sentir, né, olhar para trás, ver a natureza, ver o que a vida ali está me apresentando e ir em conformidade. Eu gosto de sentir, né? Tem pessoas que preferem ficar ali no campo magnético, ficar ali no campo da energia. Eu gosto de segurar na folha, ver ela seca. Eu gosto de... ontem eu estava plantando orquídeas nas árvores. Então, eu considero isso uma forma de comemorar também. Então, eu sinto que a questão geográfica para mim é importante, mas sinta-se à vontade de estar geograficamente diferente e seguir uma outra roda, tá? Então, a gente começa com Samhain, né? Que é o vulgo Halloween, né? Como foi cristianizado a Halloween. E no hemisfério norte começa em 31 de outubro e no hemisfério sul, 1º de maio. Essa comemoração ela é de origem celta, comprovadamente celta, ela tem a origem no politeísmo celta e marca o ano novo, né? É o início do ano. Para o povo celta, o início do ano não é 1º de janeiro, né? Como no calendário gregoriano, ela é dia 31, né? 31 de outubro no norte e 1º de maio no sul. Então, fala do início de uma nova roda, do início da vida, da criação da vida, daquilo que se almeja, né, conseguir, né? Quando a gente se aproxima de um momento de transição, né, de um ano, a gente entra num processo de autoconhecimento, a gente entra num processo de meditação, a gente entra num processo de conexão ancestral. Então, a gente vê que plantas, né, e aí a gente começa a fazer essa ligação, esse link com a fitoenergia, que é tão importante para a gente. No campo do Reiki Celta, a gente vê que é de todas as formas, né? A gente se conecta com a natureza, a gente é lembrado dessa natureza a cada sabá e entramos em conexão para pegar essa energia e se fortalecer para poder doar a energia do Reiki. Especialmente se a árvore que você vai fazer a doação do Reiki tiver ali a conexão, né, com a energia ali do sabá. Não necessariamente isso precisa acontecer, tá? Você pode, por exemplo, usar um símbolo do salgueiro, que é um símbolo mais introspectivo, em pleno verão, em pleno equinócio de verão, tá? Mas a gente sabe que quanto mais elementos a gente tiver que sejam fluentes de energia para aquilo que a gente deseja, mais facilitado vai estar esse caminho, né? Eu considero como um rio, né? Então vai seguir ali o fluxo. Então quanto mais seguindo o fluxo a gente tiver e indo na direção desse fluxo, melhor vai ser, né? A gente não vai precisar nadar ali um pouquinho contra a maré, a gente segue esse fluxo. É por isso, um parênteses aqui, é por isso que quando a gente fala desse fluxo, a gente coloca elementos como o dia da semana, né? Na magia a gente coloca elementos como o dia da semana, a gente coloca elementos como a lua, né? Então, por exemplo, se você quer prosperidade, você não vai fazer um pedido, você não vai fazer uma mentalização, uma lua minguante, né? Então, aquele coletivo, ele tá todo vibrado, tudo no campo vibracional para facilitar aquilo. Então, o Reiki Celta, ele já é a própria conexão com a natureza, com o sabá.
quando a gente fala de fitoenergia, então, a gente, nesse momento, né, a gente tem que procurar plantas que façam essa conexão ancestral. Então, plantas antigas, árvores frondosas, que já não são brotinhos, né, já são aquelas árvores enormes de metros e metros, são mais especiais aqui. O pinheiro, por exemplo, tá? Árvores, eu tô de frente para um pinheiro, por isso que eu lembrei logo do pinheiro. Elas são, eu vou até tirar uma foto e botar aqui para vocês verem que pinheiro lindo. Então, essas árvores grandes, com galhos, com muita vida, com muitas vidas, né, que já passaram por muitas vidas, já passaram por muitas gerações, elas são importantíssimas aqui. Então, você abraçar uma árvore dessas, você se conectar com uma árvore dessas, te traz um poder ali especial, né? Aqui fazendo uma ligação com outra filosofia espiritual que é da Umbanda, a gente tem Nanã, né, que fala dessa passagem, né, fala desses mundos, né, da transformação, do envelhecimento, de você, explica inclusive porque conforme vai passando o tempo a gente vai perdendo a memória, né, porque na verdade a gente está se preparando para começar de novo. A gente está se preparando para adormecer, né, o sono aí eterno, e renascer. Então, nesse processo, a gente vai fazendo essa transformação, né? A Nanã, que vem falando ali da lama, de todo esse processo de transmutação, de transformação, né? Na astrologia, a gente vê também Escorpião, né, Plutão fazendo toda essa ligação, né, entre os mundos, essa ligação de gerações, tá? Então, plantas mais calmas, plantas mais recolhidas, plantas mais envelhecidas, né, são beneficiadas aqui, tá? Plantas que... árvores menos guerreiras, né? Árvores assim mais velhinhas, né? Que tem uma alma mais de sabedoria e menos de combate, de ação, né? Aqui a gente quer, o nosso foco aqui é justamente na sabedoria, no conhecimento, tá? Então, a gente pode utilizar no sistema floral, né, Ogma, Deus Ogma, que fala do salgueiro, né? A gente pode utilizar também Dea Matrona, que é maravilhosa nesse sentido, né, no sentido da gente saber acompanhar essa passagem do tempo, saber viver, né, cada dia, né, naquilo que esse dia oferece, né, naquilo que aquela geração tem de valor para oferecer. Então, o próprio sabugueiro também, que fala sobre vida e morte, também pode ser utilizado aqui para tratamento, né, para questões emocionais. Então, sempre buscar fazer essa conexão, né? Aqui eu dei alguns exemplos, mas existe na natureza, né, uma infinidade de plantas que podem ser utilizadas aqui nesse momento, né? O importante é que você comece a fazer essa observação, você comece a fazer essa ligação, isso é muito importante, essa ligação da energia da planta com o tratamento que ela vai desenvolver, tá? Inclusive, se você puder estudar, né? A gente viu na primeira parte do curso, mas se você puder desenvolver mais sobre a questão da assinatura de Deus de Paracelso, né? Que fala do formato das plantas e o seu uso na saúde, seja essa saúde holística, né? Essa saúde do holos, né? Não somente a saúde do corpo físico, é muito interessante, tá? Principalmente aqui para você ter essa facilidade dessa conexão, você olhar para uma planta e sentir energeticamente para que ela pode ser utilizada, né? Depois a gente passa para Yule, né? Que é vulgo Yuletil, né? Que fala que no hemisfério norte é 21 de dezembro,
no hemisfério sul, 21 de junho, né? E essa tem origem no paganismo, tá? Então, fala aqui então do solstício de inverno, né? Fala do renascimento do sol, do recolhimento, foi sincretizado como as festividades do Natal cristão. Né, teve essa incorporação como o Natal. Então, por exemplo, o pinheiro, que eu acabei de citar, né, virou a árvore de Natal, que era uma planta, né, sagrada ali para os celtas, ela era cultuada, e virou ali, então, uma adaptação, né, fizeram uma adaptação nesse roteiro, e virou, para falar de uma forma bonita, né, porque o que aconteceu foi uma usurpação, né, mas para criar um tom leve, a gente vê pelo lado positivo, né? Já que a gente acredita que, como fala Pietro Baldi, até o mal está a serviço do bem, né? A gente teve então aqui uma adaptação nesse roteiro e o pinheiro ele virou uma árvore de Natal, né? Então aqui a gente vê o frio, né? A gente vê o solstício de inverno. Então é importante plantas que vão aquecer, que vão fazer, e isso também é muito utilizado, muito estudado na medicina chinesa, né? A gente tem que, então, buscar plantas que vão fazer esse caminho inverso. Se a gente está numa atmosfera de muito frio, eu não vou utilizar, para mim, o meu corpo tem que estar quente, para eu poder sobreviver a esse tempo externo. Então, se eu sou a própria conexão com a natureza e eu tenho que manter o meu corpo quente para sobreviver nesse inverno, eu vou buscar me nutrir, me conectar com plantas quentes. Então, por exemplo, a canela, né? Só tome cuidado se você estiver gestante, tá bom? Porque a canela, ela é abortiva. Mas o chazinho de canela, ele é muito bom, ele é uma planta que vai te aquecer, ela vai te trazer essa conexão com o quente, com o calor, né? O louro também vai trazer esse aconchego, né? Geralmente é um período também de privação, é um período de até que gera uma certa depressão, né? Você olha e você vê só gelo, você vê tudo frio, você não consegue sair de casa. Então, também são bons florais para tratamento de medos, né? Para tratamento de tristezas, né? A alquimia composta combate a depressão. Deusogma, né? Eu também dou a dica do Honeysuckle, que é o floral de Bach. Você pode utilizar aqui nesse momento. Favorece muito as raízes, como eu falei, né? Porque como as folhas elas estão congeladas, essa árvore da terra para cima, ela tá ali congelada, então favorece muito essas raízes, aquilo que tá para baixo, da terra, tá bom? Depois a gente tem Imbolc, que no vulgo Candlemas, né? Que no hemisfério norte é 1 de fevereiro, no hemisfério sul 1 de agosto, tá? Esse também tem origem no politeísmo celta, é um dos 4 que tem origem comprovadamente celta, tá? E fala aí dos primeiros sinais da primavera, né? É quando a primavera, ela começa a fazer aquele descongelamento, né? Começa a surgir os primeiros dentes de leão, que são as flores, as plantas que anunciam que tá vindo ali, né, esquentando a temperatura, esse gelo ele tá indo embora, essa tristeza ali, essa introspecção, não necessariamente uma tristeza, tá? Mas a gente sabe muito bem que introspecção é diferente de tristeza, né? Mas com muitas pessoas existe uma tendência maior, né, à depressão no inverno, no tempo cinza. Então, aqui a gente vê essas plantas, elas já começando a trazer a esperança do sol, da luz, né, chegando. Então, a gente já vê logo a presença da deusa Brigitte, né? Lembra da sintonização do floral celta, que a gente vê a deusa Brigitte ali sendo representada pelo dente de leão. Até hoje, com a cristianização, deusa Brigitte virou Santa Brígida, né, ou Santa Brigitte, e ela é comemorada, muito comemorada na Irlanda do Norte, na Holanda. A gente vê, né, toda essa aproximação
com a deusa Brigitte ali, que vem na forma do dente-leão. Então a gente sabe que essas plantas que surgem após o momento de congelamento, elas estão ali trazendo essa esperança. Elas estão ali trazendo essa energia de vigor mesmo em frente às adversidades, tá? A Brigitte, ela fala dos novos projetos, ela fala do fogo. Nossa! Oi, Belinha, tudo bom? Belladonna, minha gata, passando aqui. Eu falei, nossa, porque ela fica dentro de casa, né, dormindo essa hora. Então, eu até me espantei dela passar aqui. Então, ela traz eu estava falando de coisas novas, né, e ela veio aqui. Um novo movimento dela. Mas fala que, voltando então, ela fala desse movimento, ela fala desses novos projetos, essa nova vida surgindo, brotando, nascendo, tá? Fala da poesia, fala da... Então a gente vê que Bardos, Floral de Bardos também tem um poder intensificado aqui, né? As flores, elas começam a se intensificar no seu poder, né? Então tratamentos emocionais já são bem-vindos aqui, né? Não é que você não possa, novamente repito, né, para que fique bem claro, não é que você não possa usar nas outras, deve utilizar nas outras, mas aqui, meu amor, ela está intensificada, tá? Ela está mais fortalecida. Então a Brigitte, ela fala da profecia, ela fala do fogo, ela fala da esperança, ela fala do aquecimento, né? A gente tem uma celebração onde a alta sacerdotisa de um grupo, ela utiliza uma coroa, né, com 13 velas, e ela pega uma vassoura e faz a varredura desse círculo, representando justamente isso, né? O afastamento das energias que já não servem mais, né? E a chegada do novo, né? É como se varresse o velho fora, né? E desse abertura para o novo. É uma cerimônia muito linda. Então, o floral, né? Todo floral que fala de aquecimento, todas as flores que falam da beleza, né? Que falam ali na astrologia com Vênus, né? Que falam com a magia, que falam com as emoções, né? São muito favorecidas aqui. Tá? Então, tratamentos emocionais ganham destaque aqui, porque as flores, elas estão começando, é temporada das flores, e as flores a gente já viu que tem conexão com o emocional. Então, qualquer tratamento emocional, inclusive a nível de psicologia, né, você começar um trabalho de psicoterapia, né, ser atendido por um psicólogo, um psiquiatra, nesse momento favorece muito tudo aquilo que a gente vai tratar as nossas emoções. Então, por exemplo, a Madre Silva, que fala desse brilho pessoal, de começar a brilhar, de se mostrar, né? Lembra que tá saindo o congelamento e tá entrando a vida. Então, tá se mostrando, né? Muita gente fica muito tempo congelada, né? Sem se mostrar, e de repente a pessoa se solta e ganha vida, parece que ganha vida. Então, esse é um momento aqui muito favorável para isso, tá? Também Floral de Bardos também é muito benéfico, o amor perfeito, né? Em toda a sua configuração venusiana, né? Em toda a sua configuração de amor, de luz, né? A lança de Cutulén também, que sai daquele congelamento, daquela escuridão das pedras, das rochas, e vai em direção ao sol. Então a gente vê que esse é um momento da gente se conectar para fazer tratamentos a nível emocional, e são muito beneficiados aqui, tá? Depois a gente vai para Ostara, que aqui, né, é o meu favorito, óbvio. Mas no hemisfério norte é em 21 de março, no hemisfério sul é 21 de setembro, né? Esse teve origem no paganismo. E aqui é o começo oficial mesmo da primavera, né? Aqui é o equinócio de primavera, é a florescência em pleno vigor, né? Então, árvores com flores são muito indicadas aqui. Então, no Reiki celta, todas aquelas árvores que têm flores
você sabe que a conexão com elas é muito fortalecida nesse momento, né? Toda aquela energia que ela emana é muito fortalecida aqui nesse momento. O poder dos florais fica aumentado, como eu falei, já que os florais eles são indicados para tratamentos emocionais, né? É um momento onde a cura, né, a deusa Brigitte, ela tá ali em plena evidência. E deusa Brigitte fala de cura, né? Fala de luminosidade, aquecimento, poesia, vida feliz, vida no seu esplendor, beleza, harmonia, sensualidade, fertilidade. E ela representa toda essa luz, né? Assim como a deusa Flora também, a Ceridian também. Então a gente vê uma ligação, a Aine, né? A deusa Aine. Então a gente vê uma ligação, principalmente com o feminino, né? Principalmente com deusas do feminino aqui nesse momento, porque aqui a gente vê a capacidade de gestar, tá? Por causa disso, assim, a gente vê a capacidade de gestar, capacidade de criar o novo depois de um momento de adormecimento da terra, de congelamento da terra. Então aqui o novo está nascendo, né? No tarô a gente tem a carta da sacerdotisa, né? Perdão, da imperatriz, que fala desse gestar, né, dessa colocar a vida, né, criar para a vida, né, gestar, colocar para a vida. Então isso traz uma luminosidade para o mundo. Então, se você também deseja fazer tratamentos para engravidar, esse é um momento muito propício. Então, por exemplo, se a sua paciente tem questões com relação ao sagrado feminino, se ela tem questões relacionadas a não deixar o seu feminino vibrar em plena essência, não necessariamente precisa ser mulher, tá? Como a gente já falou em outros vídeos, mas se a pessoa tem questões com o feminino, né, às vezes um homem que não gosta de mulheres, reluta em aceitar o seu lado sensível, a sua mediunidade, a sua feminilidade, a sua sexualidade, esse é um momento muito indicado para isso. Se você tem algum projeto novo, né, para colocar no mundo, para criar um livro para escrever, lembre-se sempre que a gestação, ela não necessariamente precisa ser biológica, né? Ela pode ser estrutural, ela pode ser no plano físico, no sentido da imaginação, né? De você gestar aquilo que estava no plano espiritual, no campo mental e trazer para o plano físico. Então, também é bom nesse sentido. As curandeiras e as terapeutas também se beneficiam aqui, tá? Porque a gente vê toda essa sensibilidade, processos mediúnicos também. Quem desenvolve mediunidade também se beneficia muito aqui. As bruxas e as feiticeiras são cultuadas aqui, né? São desenvolvidas aqui, porque é um momento mais sensível. A lua, nesse momento, ela está mais em evidência do que o sol, talvez. O sol, ele está começando ali, mas a magia, ela toma conta, tá? A gente vê ali um equilíbrio, né? Os dias são iguais e a gente vê um equilíbrio aqui. Eu diria que tende mais a uma feminilidade, tá? Tende mais a um yin, tem o yin do que é o yang, tende mais a lua que o sol, tá? É um momento aqui de magia, de sedução, de luz, de calor, tá? De brilho, de primavera, de flores, tá bom? Também favorece tratamentos com sementes, tá? Lembra que a semente, ela tá ali brotando.
brotos também, tratamentos que você vai plantar, vai fazer plantações, também favorece muito. Eu falo tratamentos assim, a níveis energéticos, tá? Alguns tratamentos você deve plantar e deve ter essa planta perto de você. Então, favorece muito aqui, tratamentos com sementes, favorece muito aqui. É o momento da gente plantar as nossas sementes para colher mais tarde e agradecer também essa colheita, tá? Então, favorece fertilidade, como eu falei. Então, se favorece fertilidade, e tratamentos para engravidar, plantas que tratam da questão sexual, plantas que tratam da ativação sexual, como o ginseng, como a clitória, né? Olha a bruxacel, floral bruxacel tá aí, são favorecidos aqui nesse momento, tá? Na fitoterapia, a gente tem a capuchinha também, que traz o ferro, então ela tá repleta de ferro, né? Também no equinócio de verão, mas aqui ela já começa a ser enriquecida com ferro. Então, para pessoas que precisam de uma reposição fitoterápica com o ferro, favorece muito aqui, tá? Tratamentos também com homeopatia são favorecidos aqui nesse momento, porque a energia é como se os nossos campos sutis, eles estivessem começando a abrir para receber a luz do sol, né? Engraçado que eu falei, eu fui olhar para mim, eu tô com a cabeça aqui com a luz do sol. Mas é exatamente isso, eu tô personificando aqui o que eu quero explicar. É como se a gente começasse a receber os primeiros raios solares que vão iluminando ali a nossa mente e o nosso corpo pra gente levar cura para as pessoas, tá? Então, nesse momento, o trabalho com o Reiki Celta fica muito favorecido, porque é aqui que os campos eles começam a se abrir para a gente receber, tá? Para a gente receber essa energização. Eu diria que seria Samhain e eu diria que seria Ostara, os principais momentos de conexão. Todos são importantíssimos, tá? Mas esses dois, na minha opinião, eles representam um véu mágico, eles representam muito do feminino. Eles representam muito do feminino, quando eu digo, no sentido da sensibilidade. Eu vou trocar a palavra feminino por sensibilidade. Porque o feminino parece que eu estou falando apenas de mulheres, né? E não é. Inclusive na gestação a gente pode gestar ideias. Então eu vou trocar a palavra feminino por sensibilidade. É um momento bem sensível, aonde os véus do mundo, né, invisível e do mundo visível, eles estão ali abertos. Então é um momento muito propício, tá? É um momento muito propício para tratamentos de saúde, é um momento muito propício para as terapeutas e curandeiras, tá? Inclusive para se tratar, não esqueça da alquimia composta para terapeutas e curandeiras nesse momento, e faça também o seu tratamento e o tratamento do local onde você atende, tá? Não esquece de você também. Depois a gente vai para Beltane, né? A Vulgue Meive, no hemisfério norte 1º de maio, no hemisfério sul 31 de outubro, então origem no politeísmo celta, tá? São os primeiros indícios do verão, vem chegando o verão, né? A roda gira, então a primavera ela dá origem aos primeiros raios ali do verão, os primeiros raios mais fortes, tá? O aquecimento ele começa a ficar maior. Os pagãos eles celebram, né, esse momento com uma roda de fitas, né? É linda essa cerimônia, muito bonita, que celebra o casamento entre o Deus e o casamento sagrado entre o Deus e a deusa. Inclusive no casamento celta, ainda vou um dia casar no casamento celta, acho tão lindo. Eles fazem essa cerimônia e é bárbara, assim, são várias fitas coloridas, é muito lindo, muito reluzente de luz, assim, reluzente de energia, quer dizer, é muito reluzente de energia, muito poderoso, você se sente bem de olhar, você se sente alegre só de ver. E realmente a alegria vem trazida pelo verão, né? O verão ele é o momento mais alegre, né? Tanto que no planeta Terra, os povos que têm maior incidência solar são os povos mais felizes. O Sol, ele é o grande queimador de miasmas do planeta Terra, né? E a gente vê que são países, são continentes que nem são os mais ricos, pelo contrário, né? Continente africano, continente sul-americano,
são os continentes mais pobres, né? Mas eles, apesar da pobreza, eles têm a prosperidade, né? Eles têm a riqueza de alma, eles têm a felicidade. E essa felicidade, ela é muito relacionada ao sol, ao poder do sol, né? Então árvores frutíferas, árvores que você pode tocar nessa energia do sol, são muito favorecidas aqui. Então, por exemplo, árvores que produzem frutas cítricas, como a laranja. Nossa, a laranja aqui é pura saúde, puro vigor. É leão aqui na astrologia, na sua potência máxima, o sol na sua potência máxima. Tá? Também favorece a fertilidade, né? Lembra que Sol rege a casa 3, que está falando sobre filhos, que está falando sobre fertilidade. É um momento, assim como na primavera, de fertilidade. Então, também favorece a gente utilizar plantas para tratamentos sexuais e também utilizar plantas com essa energia para a fertilidade, tratamentos para engravidar, questões relacionadas ao feminino também e ao masculino, tá? Mas aqui eu digo feminino na questão de engravidar e masculino, impotência e tudo mais, favorece muito sua utilização. Frutas, então, né, que recebem essa incidência da luz do sol é maravilhoso. Inclusive a laranja, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem muita laranja, a gente é conhecido como um exportador da laranja e justamente a laranja é uma fruta que recebe diretamente a incidência solar. E essa incidência solar, um grande queimador de miasmas, dificilmente a laranja ela fica adoecida, as folhas da laranja elas não ficam adoecidas e na fitoterapia, e você está vendo agora também pela fitoenergia, as folhas da laranja são utilizadas para tratamento de tristeza, combate à depressão. Então você vê, né, que o sol ele afasta a tristeza e olha a fitoenergia que linda, a folha da laranjeira ela é utilizada para quê? Para tratar essa depressão. Então use e abuse da folha da laranjeira, assim como o mulungu também é muito bom. Né, para esse tipo de tratamento, né, para tristezas, erva de São João. Claro que antes de você utilizar a fitoterapia para ingerir, para utilizar em banhos, é muito importante que você tenha esse conhecimento, né? Que você tenha aqui eu estou indicando, eu estou falando, né, com cunho pedagógico, né? Eu não estou capacitando você dentro da fitoterapia, né? Porque aí é um estudo muito profundo para entender questões de contraindicação, questões relacionadas ao componente, né, da planta, que inclusive a gente precisa muitas vezes fazer exame cromatográfico para entender ali do que é essa composição, até mesmo para óleos essenciais. Então aqui é apenas uma indicação pedagógica, tá? Educacional. Mas é importante que você tenha essa informação, tá? Então aqui a gente está falando de plantas que procuram a luz. Então as folhas, a fitoterapia e a fitoenergia, que estão falando das folhas, são muito favorecidas nesse momento, né? As flores também, claro. Agora, as folhas são muito favorecidas. E a gente vê que o sol ele traz a imunidade, né? Ele reforça essa imunidade do nosso corpo e ao reforçar essa imunidade do nosso corpo, esse vigor, né? Marte, a gente tem o Sol, Marte, né? São astros que falam do vigor, do combate. Então a gente está falando, né, de plantas combativas, de plantas que estão com esse intuito de ação, de vigor. Então tratamentos para imunidade são muito indicados aqui. Lembra que eu falei da capuchinha que tem o ferro? Aqui nesse momento é perfeito. Então qualquer tratamento, seja com homeopatia, com a fitoterapia, que seja para imunidade, é muito bom. Aqui eu vou fazer um parênteses
que quando a gente fala do Sol, né, Rudolf Steiner tem dentro dos seus estudos uma análise que ele fala da Lua, né, da plantação de acordo com a fase lunar, que a gente pode aqui fazer uma associação também com o Sol, claro. Então, por exemplo, ele fala que na lua cheia, que tem a maior incidência de luz solar, e a gente está conectando aqui com a estação do verão, do sol, né, da primavera para o verão, onde a gente tem mais luz solar, as plantas que a gente plantar na lua cheia e na lua crescente também, vão ter as suas folhas maiores, vão ter as suas folhas largas e vistosas e grandes, ao passo que as plantas que forem plantadas, né, na lua minguante e na lua nova, que tem pouca incidência da luz solar, elas não vão ter folhas tão grandes assim. Elas vão ter folhas miúdas, elas não vão crescer na potência máxima das suas folhagens, né? Assim como então ele não indica que se plante folhas, né, na lua minguante e na lua nova. Ele indica que se plante plantas que crescem para baixo, por exemplo, mandioca, raízes, né, o gengibre, né, a cenoura. E ele faz uma associação muito bonita que é legal a gente ver na feira, quando a gente vê aquela cenoura enorme, né? A gente sabe que ela foi plantada ou numa lua minguante ou numa lua nova. E quando a gente vê aquela cenoura esmirradinha, pequenininha, a gente sabe que ela foi plantada na lua errada, né? Então esse conhecimento a gente também pode utilizar, a gente está falando aqui de incidência solar, né? Então a gente pode transportar esse conhecimento de Rudolf Steiner para... É lindo esse conhecimento dele, ele era um homem à frente do seu tempo. E então a gente pode teletransportar, né, isso para essa noção ali da incidência do Sol, né, do equinócio. Então aqui a gente sabe que não estão tão favorecidas, não é que você não pode usar, mas não estão tão favorecidas raízes, né, o que está ali no subterrâneo. Então tudo que está para cima, que cresce para cima, aqui está em plenitude, né? Essas árvores, né, que pegam a luz, que vivem a luz. Depois a gente tem Lita, né, que no hemisfério norte é 21 de junho e no hemisfério sul 21 de dezembro, que a origem possivelmente é do período neolítico, né? Que aí é o solstício, realmente o solstício de verão. E aí o Deus, em seu aspecto de luz, está no auge do seu poder. Então aqui a gente está falando muito do poder masculino. Então aqui a sensibilidade, ela deixa um pouquinho de lado, não é que ela não existe, mas ela está menos favorecida. Aqui o que está favorecido é o aspecto racional, é o aspecto de Leão, da casa 3 na astrologia, é o aspecto de Marte na astrologia, que leva ali aquele poder de ação, né? Leva ali o seu cajado, leva ali a sua espada combativo, né? Ali para guerrear. Então aqui é o momento de colocar projetos em ação. Não é talvez tanto o momento de fazer um tratamento emocional, mas é mais um momento de fazer um tratamento físico, um exercício físico, começar uma academia, fazer uma atividade ao ar livre, tá? Nesse momento aqui favorece muito as ações, o corpo tá em evidência, tá? O corpo físico, ele tá em evidência. Então, o Deus, né, ele é coroado como o Senhor da Luz, então é uma época de fartura, é uma época de celebração. Então, tudo que é colheita, tudo que é fartura é benéfico aqui. Então, frutas são muito utilizadas, né, principalmente as cítricas. A imunidade é muito favorecida, a recuperação é muito, muito boa, né? Tanto que a gente no inverno, a gente adoece mais, a gente fica mais constipado.
E aqui a gente tem uma recuperação maior, né? A nossa recuperação no Sol é infinitamente maior do que a nossa recuperação quando não tem a luz do Sol. Como eu falei, o Sol é um grande queimador de miasmas, então também energias ruins são muito combatidas aqui. Questões de banimento, questões de limpeza energética, a mesa radiônica aqui, ela é extremamente fortalecida, tá? Ela tem um poder vibracional incrível, tá? Aqui muito maior do que em qualquer outro momento, tá? Quanto maior a luz do Sol, maior esse poder, maior a energia, né? A gente fica com mais energia. Então eu diria que o ponto alto são as frutas, são as flores também, né? As flores eu diria mais no equinócio de primavera, mas aqui também seriam sementes, até mesmo os brotos, os legumes, tá? É tudo aquilo que a gente pode colher, que a gente pode ligar com o nosso corpo. A fitoterapia aqui tá muito em evidência, tá bom? As folhas estão muito em evidência. Então, tratamentos com folhas que gostem de sol, tudo que inspire energia, nesse momento a palavra é energia. Então, a gente tá numa espiral enorme aqui, repleto de energia, vamos aproveitar essa energia, né? Lembra do pêndulo? Pulsa energia, pulsa, pulsa, pulsa. Aqui tá pulsando, tá vibrando, é capaz do pêndulo sair louco, mas é muita energia. Aqui é aproveitar realmente essa energia. Então, Reiki Celta, plenitude. Para o Reiki Celta, para tratamento com Reiki Celta, aqui, plenitude absoluta, tá? Plenitude absoluta aqui nesse momento. Árvores também frondosas, árvores que não têm os seus galhos voltados para baixo, para uma introspecção. Aqui é o momento de se mostrar, né? Astrologicamente, o leão aqui se mostra o rei da floresta, é o Deus, né? É o que está na ação, é o guerreiro, Marte. Então aqui é o momento de utilizar plantas que não pendem para baixo, mas plantas que se elevam, né? Plantas que vão em direção ao sol. Então, árvores frondosas em posição de guerreiro, em posição que os galhos são para cima e não arqueados, são muito especiais aqui nesse momento, tá? Florais também, que envolvem ação, que favorecem o agir, são beneficiadas, tá bom? Depois a gente vai para a Lunaçá, que é vulgo Lamas, né? No hemisfério norte, 1º de agosto, no hemisfério sul, 2 de fevereiro, que tem origem no politeísmo celta, e aqui fala da colheita de grãos, é o tempo da colheita do trigo, né? Quando os celtas colhiam o que eles plantavam. Então aqui frutos, sementes, folhas, tudo que a natureza dá. Aqui tudo que a natureza dá é perfeito, inclusive, tá? As raízes. Aqui elas têm menos evidência, mas também aqui a gente pode incluir também, tá? A gente sabe que beneficia num contexto geral, tá? Mas aqui as raízes a gente sabe que tem outros momentos que favorecem mais, mas aqui tudo que vem da natureza está fortalecido. O sol ele está na plena potência. Então a gente está sendo beneficiado com isso, tá? Tratamentos de rejuvenescimento, tratamentos para dar vigor, tratamentos de fortalecimento imunológico, tratamentos contra alergias, tratamentos emocionais, tratamentos físicos, tratamentos espirituais. Aqui é um campo de integração entre todos os sistemas, tá? Até mesmo então as raízes elas podem aqui ser colhidas, tá bom? Depois a gente tem Mabon, que vulgo Modeon, né? No hemisfério norte, 21 de setembro, no hemisfério sul, 20 de março, tá? Esse sabá, ele não tem uma data específica, ele não tem uma origem específica, uma origem comprovada. Da origem histórica, tá? Ele não tem uma comprovação de onde ele surgiu na história, tá bom? Aqui tá falando do equinócio de outono,
a colheita, né, de frutas, o dia e a noite são iguais. À medida que as sombras aumentam, né, os pagãos eles veem veem a face mais escura, mais sombrias do deus e da deusa, né? Então aqui a luz ela vai começando a apagar, né? Ela vai começando a ir embora, a luz solar, né? Então a gente vai voltando para dentro, a gente vai voltando para a nossa ancestralidade, a gente vai voltando para esse casulo, né? A gente vai voltando ali para aquela necessidade de um acolhimento. Eu esqueci só de falar uma coisinha aqui, no equinócio de verão, a gente pode fazer um contraponto, né? Aí lembra que é o contrário do equinócio de inverno, do solstício, né? No inverno. Que aqui no solstício de verão a gente tá com o nosso corpo, com a atmosfera muito quente, e o nosso corpo precisando daquela polaridade yin yang, né? Ele precisando do contraponto. Então, ervas como folhas, hortelã, frescas, né? O floral, florais que sejam da deusa Épona, por exemplo, que sejam para a liberdade, que sejam para o frescor, né? Para esfriar o corpo, né? São indicados também, tá? Só um parênteses que eu esqueci de falar. Então aqui, voltando para Mabon, a gente vê essa questão do início do recolhimento, né? Como acabou a festa ali, a gente está ali voltando para casa para se recolher, né? E a casa seria ali o inverno. Então aqui a gente está caminhando para casa, cansado daquele apogeu todo, daquela festança toda que a gente estava. Então aqui a gente faz essa honraria, a gente entra nessa conexão mais para dentro, né? Mais para dentro do que para fora, né? Então aqui a gente não indica tanto flores, folhas, né? As folhas elas estão caindo, elas estão murchando, elas perderam ali aquela vivacidade, elas estão envelhecendo. Então a gente desculpa. Desculpa. A gente procura tons mais terrosos. Engraçado que é como se eu tivesse envelhecido, né? Fala desse recolhimento, do envelhecimento. E aqui a gente sente até a mesma presença, né, dos velhinhos, né? E esse envelhecimento, ele traz essa necessidade de olhar para dentro. Olhar para os nossos ancestrais, olhar para os nossos velhinhos, olhar para essa vida que vai se recolhendo, né? Então, o floral da matrona, muito especial aqui, da gente aceitar a passagem do tempo e aceitar, né? Aceitar o nosso corpo, aceitar aceitar e entender, né? Entender, por exemplo, a tossida, entender a necessidade de recolher-se, de se hidratar, de se cuidar, de cuidar da família. Então é um início, né? Aquela ida para casa, para que se inicie então uma nova roda, para que essa roda gire, essa roda se inicie novamente, né? Então essa roda ela não para de girar, essa roda ela continua ali, girando, girando. E essa é a magia da vida, né? Então quanto mais a gente se conecta energeticamente com cada passagem, quanto mais a gente traz isso para dentro da gente, mais isso se torna intenso, mais a nossa energia vibra de acordo com a natureza e com aquilo que a natureza está trazendo, né, para nós e para os nossos pacientes. Então essa é aqui a importância, né, da gente fazer essa associação, fazer essa menção à roda do ano
celta, e também da importância da fitoenergia, que é a natureza, né? A energia da natureza. A fitoenergia é a energia da natureza. Trazer essa energia da natureza é como se o sabá ele lembrasse a gente qual é a energia da natureza agora. Então tá, é essa aqui, então eu vou usá-la, vou me adequar com esse todo para poder, em ligação com esse todo, eu poder emanar essa energia de cura. Então, esteja sempre em conexão com a sua espiritualidade. Lembre que você não precisa comemorar, sair, fazer festejos. Se você quiser, pode, deve. Mas o importante é que você ouça esse sinal, né? O sabá, na verdade, ele é um lembrete, é como se fosse o despertador, ele botou um lembrete, né? Olha o tempo lá fora, olha a energia lá fora, sinta a energia lá fora, e a partir dessa sintonia com essa energia lá fora, você consegue propiciar e levar a cura para as pessoas.